A paz do Senhor, boa noite. Nós estamos aqui em mais um culto online, onde nós estamos trabalhando, utilizando as ferramentas sociais que nos são permitidas para levar até você que está no seu lar, em confinamento, você que ainda está no trabalho, você que está sem poder ainda congregar, as igrejas estão ainda bloqueadas de trabalho. Nós queremos levar uma palavra até você, uma palavra vinda do trono de Deus, onde nós estaremos fazendo essas transmissões até o dia em que forem liberados, para que nós estejamos de novo congregando juntos dentro do templo, onde foi consagrado ao Senhor, o templo de adoração ao nosso Deus. E assim nós pedimos que você participe, leve essas mensagens até os seus amigos, compartilhe com eles, compartilhe com os vizinhos, reúna a família junto para participarem desses vídeos, porque nós estamos levando uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, e que você possa estar nesse momento recebendo da parte de Deus aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Dê o seu like, comente, para que nós possamos ter a convicção, o feedback de que essa palavra está alcançando vidas e que possam estar sendo redimidas pelo poder do Espírito Santo. Nós estamos hoje fazendo talvez já o nosso 30º culto. Que Deus possa estar falando agora ao seu coração. Nós vamos orar por você, orar por nós que estamos nesse trabalho, por toda a equipe que tem trabalhado junto conosco para estar produzindo esses vídeos e levando até a sua casa. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Vamos estar orando para que Deus possa operar maravilhas através dessa palavra. E que essa palavra possa encontrar ressonância no seu coração, possa entrar pelos seus ouvidos, descer ao coração e promover a transformação que Deus tem proposto para você e para nós todos. Que Deus possa falar ao seu coração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, entramos, ó Deus, na Tua presença neste momento para te agradecer pelas ferramentas tecnológicas que o Senhor tem nos favorecido para alcançarmos vidas, para levarmos, ó Deus, uma palavra que possa continuar trazendo a união e a comunhão dos Teus filhos, ó Deus, para que não haja um esquecimento, um costume, um hábito de estar longe de ouvir a Tua palavra. E que a Tua palavra que é lançada, ó Deus, possa penetrar nos corações para trazer transformações, para trazer consolo, para trazer conforto, Pai, neste momento tão difícil, nesses momentos trágicos pelos quais passamos, onde muitos, ó Deus, estão desapercebidos e não estão tirando lições edificantes dessa tragédia, mas o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem falado ao coração, ao nosso coração, ao coração daqueles que nos ouvem, Pai, para que possam receber essa palavra e deixar que essa palavra faça a transformação necessária. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço pela resposta, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor. Esse é o meu desejo, Senhor.
compartilhar com você neste momento a palavra do Senhor, depois de um louvor abençoado em que Deus certamente falou ao seu coração. Esse louvor que antes de chegar nas barras do trono do Pai, Ele produziu aqui entre nós e ao seu coração, ao coração de todos aqueles que nos ouvem, uma impactação tal de que você agora está preparado para receber essa palavra. Prepare o seu coração, prepare os seus ouvidos, a sua mente. Esqueça agora tudo que possa tirar o seu foco dessa palavra, porque Deus quer falar com você. Atente os seus ouvidos à voz do Espírito neste momento. Convido você, se você tiver a possibilidade agora de ter acesso a uma Bíblia, se você está na sua casa, pegue a Bíblia agora, abra no segundo livro de Reis, no capítulo de número 4, nos versículos de 1 ao 7. Apenas 7 versículos, é um texto por demais conhecido, mas Deus quer falar com você através desta palavra nesta noite. Diz assim o texto, tem como título na minha Bíblia, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diz assim a palavra santa: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Palavra santa do Senhor. Eu quero informar que nós servimos a um Deus do impossível. Quando enfrentamos situações aparentemente impossíveis, como nesses momentos de tragédia, esses momentos de enfermidade, esses momentos de pandemia, Deus está ao nosso lado. Essa mulher do texto, ela estava enfrentando um momento de grande tragédia na sua vida, um momento difícil. Primeiro, ela perde o marido. Depois, os credores vêm à sua porta requerer os seus 2 filhos para serem escravos, para pagamento de dívidas deixadas, contraídas pelo seu marido. Marido esse que pertencia à casa dos profetas. Tragédia em cima de tragédia. Essa história, ela nos ensina que Deus é capaz de mudar as coisas, recuperar as bênçãos em meio à tragédia, de oferecer soluções abençoadas através dessas tragédias, dessas catástrofes. Quer ver? Nós vamos ver ainda algumas etapas para que aconteça esse milagre de Deus na nossa vida. Certo é, estamos passando por uma grande tragédia. Uma tragédia em que milhares de pessoas morrem todos os dias no mundo. Países aí que tiveram muitos mortos. Nós temos estados aí que estão sendo comunicados que mortos fazendo covas comuns, covas rasas, devido à quantidade de mortos diariamente. É uma tragédia que vivemos. Mas eu vou falar aqui algumas etapas para que nós consigamos tirar dessa tragédia uma bênção de Deus. Primeiro, nós temos que reagir às situações de tragédia. Essa mulher, ela fez algo sobre a sua situação.
ela não sentou e ficou esperando cair do céu uma solução para o problema dela. Ela se movimentou, ela foi atrás do homem de Deus, ela foi atrás de ouvir Deus a respeito da tragédia pela qual ela passava. Ela foi proativa, ela procurou o homem de Deus. A morte do seu marido e a possibilidade de seus filhos se tornarem escravos não a paralisou. Pelo contrário, ela se movimentou, ela foi atrás do homem de Deus. Tem algumas coisas que nós temos que evitar nesses momentos, para que dentro dessa etapa de nós movimentarmos, de nós buscarmos o homem de Deus. Primeiro, nós temos que evitar o fatalismo. Isso é coisa do destino. Isso, se tiver que acontecer, vai acontecer. Isso não é. Eu quero dizer, meus amados irmãos, meus amigos que nos ouvem, nós é que escrevemos o nosso destino, nós é que escrevemos a nossa história. Todos os dias nós recebemos um papel, uma folha de papel em branco, para escrevermos uma nova história na nossa vida. Você observa famílias de inumeráveis irmãos, onde tem irmãos que são doutores no conhecimento e tem irmãos que têm dificuldade até de leitura. Todos tiveram a mesma oportunidade, mas um soube escrever a história para o futuro e o outro não entendeu que todos os dias ele podia escrever uma história para a sua vida. Outra coisa que nós temos que evitar é a autopiedade, porque essas coisas só acontecem comigo. Mas tem tanta gente má, tanta gente ruim que fica aí sendo poupados. Leia o Salmo 73. Leia. Você vai ver o fim deles. Qual é? Outra coisa. Vamos evitar. E aí tem que ser evitado dentro dessa nossa movimentação a condenação, as acusações e até já condenação para cima de nós. Assim como os amigos de Jó fizeram com ele. O acusaram de que, olha, talvez você tenha um pecado oculto, Jó. Talvez você tenha passando por isso porque você deixou de servir o seu Deus. Essas acusações vamos evitar, não vamos dar ouvidos. Você quer ver um exemplo? Quando você tiver temor diante das tragédias, você faça como Josafá. Olha o que aconteceu. Segundo Crônicas, no capítulo 20, os versos de 1 a 3, tem um texto bem emblemático para essa situação. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Josafá ficou alarmado. Quantos de nós hoje estamos também alarmados, mas ao invés de buscar a presença de Deus, buscar o Senhor, nós temos esquecido o que Deus pode fazer. Nós servimos um Deus, o Deus do impossível. Faça como Josafá, jejue, ore, busque o Senhor, que Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar bênção através dessa tragédia que passamos. Segunda coisa, pedir a Deus. Essa mulher, ela clamou ao homem de Deus. Eliseu, ele era um dos líderes, ele era profeta e líder da casa de profetas em Israel. E essa mulher foi procurar exatamente aquele que era líder da escola de profetas, onde o seu marido também pertencia a essa escola. E ela foi ouvir a opinião, foi saber o que eu faço. Ela não foi para o vizinho reclamar, ela não começou a murmurar, ela foi atrás de ouvir o homem de Deus. E é interessante que quando ela chega a Eliseu, provavelmente ele já sabia, de ver a distância aquela mulher, ele já sabia do que se passava, o que acontecia, porque Eliseu sabia da morte do seu marido. Porque ele pertencia à escola de profetas.
Mas é interessante que quando ela chega a Eliseu, Eliseu permite que ela faça o seu pedido. O grande problema nosso, nós queremos que Deus seja um adivinho dos nossos problemas. Nós queremos que Deus adivinhe, você não fala com Deus, você não explica, olha, eu estou passando por isso, Senhor. Nós não identificamos nem o que, as nossas necessidades, para pedir a Deus. E ela chegou para Eliseu e falou com Eliseu em termos bem claros, em termos objetivos. Muitas vezes nós somos muito prolixos diante de Deus. Quando Deus só quer saber da nossa boca, Ele quer ouvir de nós o que precisamos e o que nós temos que receber dEle. Terceiro, reconheça o que você tem. Interessante que quando Eliseu olha para ela e pergunta o que você tem, ela inicialmente diz, olha, eu não tenho nada. No primeiro momento ela desprezou até o que tinha, ela disse, olha, a tua serva não tem nada. Mas logo em seguida ela fala, olha, se não, um pouquinho de azeite na botija. Você quer ver o que o profeta Zacarias, ele fala no capítulo 4, no versículo de número 10? Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Não despreze o que você tem. Você sempre tem o que você precisa para receber. A chave para a nossa bênção está com você, está comigo. Moisés, ele tinha uma vara, um cajado na mão. Diante da situação tão difícil em frente ao Mar Vermelho, Deus pergunta, ele ora a Deus e diz, e agora, Senhor? Deus fala, o que você tem na mão, Moisés? Um cajado, toca nas águas. Você, a sua bênção está na sua mão, você só não está percebendo. Você quer ver Davi diante do gigante? O gigante Golias dizia, quem é você? Acaso eu sou um cão danado para você vir a mim com paus e pedras? E o que Davi tinha? Apenas uma funda. Ele tinha o necessário para a vitória dele, ele tinha uma funda na mão. Muito improvavelmente ele ia vencer o gigante Golias com uma funda. Mas a batalha não é nossa, é de Deus. Você quer ver? Na multiplicação dos pães, Cristo olha para os seus discípulos e fala, o que nós temos aí para comer? Senhor, não tem nada, a não ser o menino que tem um lanchinho aqui. Ele tem aqui 3 peixinhos, 5 pães. 5 pães e 2 peixes. Aí Cristo olha assim, traga isso. Ora, abençoa e distribui. 6.000 homens se alimentaram e sobraram ainda alguns cestos de pão e peixe. Não despreze o que você tem. Você tem pouco, é pequeno, mas é isso que Deus precisa. A segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo número 3, Pedro escreve, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por glória e virtude. Então, nós temos nas mãos tudo o que precisamos. Nós temos a fé, que não vem de nós, mas é um dom de Deus. E quando nós nos reconciliamos com Deus, quando nós aceitamos o grande convite do Senhor, para trilhar os caminhos que Ele nos indicar, para deixarmos de lado o nosso livre-arbítrio e viver às expensas do nosso Criador, Ele já nos fornece tudo o necessário. A fé no tamanho que precisamos para vencer, a fé na dimensão que precisamos para receber dele e para sermos vitoriosos, independentemente das circunstâncias adversas. É interessante, porque muitas vezes nós não reconhecemos a força que temos sendo servos do Deus vivo. Nós nos depreciamos diante das pessoas, diante do mundo. O mundo é que jaz no maligno, e maior é o que habita em nós do que o que está no mundo. Assim diz a palavra. E nós temos que ter essa convicção em nós.
Outra coisa, outro passo, outra atitude daquela mulher. Ela considerou a palavra do homem de Deus. Parecia pouco provável quando ele fala com ela e dá explicadinho o que ela devia fazer. Ela ouviu atentamente as instruções. Isto é evidenciado pela sua obediência. Muitas vezes pedimos a Deus, mas não conseguimos ouvir as instruções suas. Instruções foram muito específicas. E muitas vezes Deus fala conosco e nós queremos fazer provas e fazer provas. Ah, mas não pode fazer? Pode. Como Gideão fez várias provas de Deus para saber se era ele mesmo indicado. Você pode fazer. Mas você tem que estar com os ouvidos ligados, antenados. Seu coração tem que estar ligado diretamente ao trono do Pai, para você entender a voz do Espírito. Quantas vezes o Espírito está falando com você e você não está entendendo, você não está ouvindo, ou se ouve e não percebe. Deus sempre nos dá as lições certinha como devemos proceder. E aquela mulher, ela ouviu atentamente as instruções e ela foi para casa. E o sucesso vem de ouvir atentamente a palavra de Deus. Em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, vem uma instrução para Josué, muito firme da parte de Deus. Ele diz assim: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Olha que orientação bem detalhada. Não aparte a sua boca desse livro. Continue estudando a palavra de Deus, jejue, ore, consagre a sua vida. Esse é o caminho do sucesso. Coloque em prática tudo isso, essas instruções. Ela fez o que o homem de Deus disse. Isso é muito difícil. Fazer exatamente o que Deus quer. Mas você quer o que Deus diz? Você quer ter uma experiência com Deus? Entenda que o que Deus disser para você é o melhor. O que Deus fizer com você é o melhor. O caminho que Deus te indicar é o melhor. Não queira criar atalhos. Não queira ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda para receber nada da parte dele. O salmista diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Nada podemos dar para fazer a compensação do que Deus nos dá. Ele nos dá muito mais do que pensamos, ou imaginamos, ou pedimos. E ela fez. Talvez tenha sido um pouco constrangedor para ela ir aos vizinhos pedir vasos. Pedir vasos vazios, vasos emprestados. Talvez ela tenha ficado um tanto constrangida com isso. Mas ela foi. E botou os seus filhos para pedir vasos. E vai buscar vasos. E vai no vizinho tal, vai no vizinho tal. E traga os vasos. E foi colocando vasos. E o azeite jorrava de dentro da botija. E os vasos ia enchendo ali, ia colocando à parte. Olha, ela buscou os vasos. Ela fechou a porta e derramou óleo. Ela obedeceu implicitamente tudo que o profeta havia instruído. Recipientes vazios eram necessários. Você não pode encher algo que já está cheio. Para você receber de Deus, primeiro você esvazia você mesmo de todo mal, de todo rancor, de todo ódio. Esvazia o seu coração da falta de perdão. Esvazia o seu coração, a sua vida do pecado que de tão de perto nos rodeia. Porque para você ser cheio, você tem que se esvaziar. Ela teve que fechar a porta, de fechar as distrações, tirar os obstáculos para obedecer a Deus. Obedecer aquilo que Deus havia determinado para ela. Muitas vezes nós não queremos. Nós temos os nossos pecadinhos de estimação, algo que a gente diz não tem nada a ver. E isso está impedindo de nós recebermos da parte de Deus aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Nós temos que fechar as portas.
as distrações, fechar as portas das convicções do mundo, fechar as portas do orgulho, descer ao vale, para de lá recebermos de Deus o melhor que Ele tem para mim e para você. Muitos após receber essa bênção, e eu vejo a mulher agora, uma empresária do óleo, uma mulher que agora tinha muito, o óleo naquela época era como ouro, ele servia para tudo, ele servia para alimento, ele servia para unção, ele servia para candeeiros, para iluminação, ele servia para cozinhar, é uma coisa extraordinária, era como ouro. E a mulher agora era uma empresária, porque ela tinha muito óleo, muito azeite. E tem uma coisa, a botija não acabou, o azeite da botija. Da botija parou de sair óleo. Ou seja, ela tinha uma fonte inesgotável, porque ela obedeceu, ela ouviu a voz de Deus. E quantos de nós hoje recebemos de Deus, recebendo da parte dele uma bênção diante de toda impossibilidade, nós recebemos uma bênção tremenda de Deus, não voltamos mais a Deus, pelo contrário, viramos as costas para Deus. Agora eu estou muito bem, agora eu tenho o meu emprego, eu não nego, foi Deus que me deu, mas Ele deu, está dado, agora é meu. Sem sabermos e sem observarmos que nós somos apenas mordomos daquilo que Deus nos concede, nós temos que preservar aquilo que Deus nos entrega. E essa mulher, quando ela se viu empresária do óleo, agora eu tenho óleo, agora eu tenho ouro aqui para fazer a minha vida agora até que morra. Mas ela retornou ao homem de Deus. Ela voltou a Deus para adquirir mais ainda instruções a respeito. E agora, o que eu faço com tanta riqueza? E agora o que eu faço com tantas benesses que Deus me concedeu? Ela voltou para demonstrar ainda a Deus a sua total dependência. Continuo dependendo das suas instruções, Senhor. Continuo dependendo agora para manter a bênção e que essa bênção não se torne maldição na minha vida. Muitos de nós, após recebermos a nossa bênção, nós simplesmente esquecemos de Deus. E começamos a viver agora às expensas da nossa própria vontade, do nosso próprio conhecimento. Receba as bênçãos. A abundância de Deus, sua necessidade era pagar a dívida, para que os seus filhos não fossem tomados como escravos. Ela conquista isso e muito mais. Deus responde a oração com mais do que ela precisava. Olha o que está na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3, o verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É um poder que opera na igreja? Não. É um poder que opera no pastor? Não. Na denominação? Não. É um poder de Deus que opera em nós. E Ele faz isso porque Ele é misericordioso, não que nós mereçamos. Você quer ver um exemplo? Salomão, ele, depois de construir o templo, Deus aparece para ele numa visão e fala: Salomão, pede aí o que você quiser, muito me agradei de ti. Salomão pede a Deus sabedoria para entrar e sair e para dirigir e para julgar tão numeroso povo. O que Deus fez? Salomão, porque não pediste riquezas, eu vou te dar sabedoria e vou te dar todas as riquezas da terra. Ele nos surpreende, ele dá muito mais. Você sabe lá no Novo Testamento, quando aqueles 4 amigos descem aquele homem pelo telhado diante de Cristo, o que aquele homem queria era apenas a saúde, era apenas a cura da sua enfermidade, mas ele recebeu, além da cura, perdão dos pecados.
Cristo falou, olha, perdoados estão os teus pecados. Quando os homens ali murmuravam entre si, olharam e tal, ele falou, o que é mais fácil? Dizer, levanta, toma a sua caminhada, ou perdoados estão os seus pecados? Ele levanta, toma a tua cama e vai embora. Mas ele concedeu muito mais. Você quer ver o ladrão da cruz? O ladrão que estava à direita, morrendo, ele queria ser lembrado no reino de Jesus, quando ele estivesse no seu reino. Ele falou, lembra-te de mim. Sabe o que Cristo fez? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. É assim a resposta de Cristo. Cornélio, ele mandou mensageiros para buscar Pedro, porque ele queria apenas ouvir a palavra de Deus da boca de Pedro. Ele queria apenas ouvir. Mas quando Pedro chegou lá, que cumprimentou todos da casa dele, foram cheios do Espírito Santo, receberam o batismo do Espírito Santo, que deixou Pedro meio que embasbacado, porque ele imaginava que o Espírito Santo seria derramado apenas para judeus. Cornélio, um gentio, recebeu o batismo do Espírito Santo. Cristo nos surpreende dessa forma. Sempre nos dá muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Pela palavra de Deus, eles receberam mais do que eles pediram. E mesmo assim, o Deus que é imutável, o mesmo Deus que fez com Salomão, o mesmo Cristo que fez com aquele paralítico, o mesmo Deus que batizou, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre a casa de Cornélio, ele também quer fazer com você. Ele é imutável. Ele vai te dar muito mais. Você pensa que essa pandemia veio para te diminuir? Não, ela veio para te crescer. Ela veio para te aumentar, ela veio para te fortalecer a fé. Comece a viver isso. Deus retira bênçãos do meio da impossibilidade. Ele tira as coisas mais preciosas. Quando ele te chamou, quando ele te tirou do lamaçal vil de pecado e te colocou assentado entre príncipes, quando ele fez isso, ele te deu muito mais do que você imaginava ter. Foi assim comigo, foi assim com você também. Deus quer fazer muito mais do que você talvez imagina. Deus é um Deus redentor. Não importa a tragédia, não importa o que está acontecendo. Não importa a situação aparentemente impossível que nós estamos enfrentando. Deus é capaz de transformar essa situação em bênção para mim e para você. Receba da parte de Deus essa palavra. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Receba como um lenitivo para a sua alma. Deixa que essa palavra desça ao seu coração, porque Deus quer fazer de você muito maior do que você entrou nessa tragédia. Deus quer te elevar. Deus quer falar ao seu coração. Abra os ouvidos do seu coração. Receba da parte de Deus nesse momento. Eu quero orar por você. Você, meu irmão, vai receber essa oração, para que essa palavra seja selada no seu coração. Mas eu quero falar com os amigos que porventura estejam ouvindo essa palavra. Para você, meu amigo, que talvez esteja desesperançado diante dessa grande tragédia que assola a humanidade nesse momento. Talvez você que não está vendo saídas políticas, não está vendo saídas na saúde, não está vendo saída na economia, não está vendo controle judicial, você está totalmente desesperançado. Eu quero te fazer um convite nesse momento. Se você ouviu essa palavra, entendeu que Deus pode fazer muito mais, assim como fez com aquela viúva ali, através do homem de Deus, profeta Eliseu. Deus é imutável e hoje Ele está falando através da minha boca ao seu coração, como falou através de Eliseu, aquela viúva. Eu quero dizer que Deus tem muito mais para você. Receba da parte de Deus. Receba que Deus tem mãos cheias para te entregar.
E eu quero te fazer um convite. Você quer receber da parte de Deus? Você quer viver essas expensas que Deus tem para os seus chamados, para os seus escolhidos? Põe a mão no seu coração agora e repita comigo essa oração. Repita agora. Senhor Deus, eu aceito agora o teu amor. Eu aceito, ó Deus, e confesso que Cristo, teu Filho, foi enviado a morrer na cruz do Calvário para me resgatar. E que Ele subiu e enviou o Consolador para habitar em mim. Escreva o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Amém. Senhor Deus. Aqui tem esses que entenderam, ó Deus, a tua palavra e receberam de bom grado essa palavra desceu ao coração e agora está ardendo no interior desses, ó Deus, que o Senhor possa perdoar os pecados, escrever os seus nomes no livro da vida e fazer com que, ó Deus, eles permaneçam na fé, permaneçam, ó Deus, nos seus caminhos para desfrutarem da grande bênção que o Senhor tem preparado durante essa grande pandemia. E aqueles, ó Deus, que já estão contigo, que já receberam essa palavra, aqueles que já vivem, ó Deus, nos caminhos do Senhor, que sejam consolados agora, apesar da distância, de não poder ter o nosso abraço, mas o Senhor agora pode acolher cada um, abraçar cada um, tomar no colo e conduzir, Pai, para que sejam consolados e recebam o total carinho do Senhor, que as sombras do Altíssimo possa ser o nosso descanso, hoje e todo sempre. Amém. Amém. Estenda a sua mão, eu quero te entregar uma bênção da parte de Deus, a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, desde agora até a eternidade, você possa dizer amém? Amém.